sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje vou-vos trazer assim uma peça super fofurenta, super linda, super fácil de fazer, super rápida de se fazer, porque não leva estrutura, não leva forro, é só mesmo a rede, viés, vivo e fecho. Quem tem medo de colocar vivo, acho que é uma ótima peça para praticarem, porque como não tem muita camada, só tem mesmo a camada da rede, tem muito mais facilidade em colocar o vivo. E então venho-vos apresentar a nossa mochila, é do tamanho pré-escolar, também vai ser lançamento deste ano, só que viemos trazê-la em rede treliça, ou seja, ela é mesmo muito rápida de se fazer, não leva, só leva mesmo a rede, não leva forro, não leva estrutura, não leva nada, e digam lá que não fica super giro para qualquer criança passear. Olhem só aqui a parte de trás também, se não está super mimosa, dá para qualquer criança passear, levar o ano inteiro, venderem um ano inteiro, como também, sendo rede, podem levar para a praia com os brinquedos, que basta sacudir e sai a rede pelos buraquinhos. Digam lá que é ou não é uma ideia super gira, mas tanto acho que ela é ótima para a praia, como para o ano inteiro em rede. Eu acho também é uma versão super linda e também, e importante, económica. Ela na parte interna é toda ampla, como veem é bem espaçosa, ela é toda branquinha. Nesta versão eu coloquei viés também na parte interna, o que eu, por exemplo, na NCC Duda da aula anterior, eu não coloquei viés e como eu disse não há necessidade, porque ele é, como é um plástico, não se desfia, mas quis-vos trazer também com o viés para vocês verem as duas versões, peças com viés e peças sem o viés na rede treliça, assim vocês escolhem o acabamento da vossa preferência. E olhem como ela ficou super gira. Podem ver vários painéis no nosso site em www.ninoca.pt, como também depois podem personalizar com o nome da criança se quiserem personalizado, e o valor está sempre incluído. O que também é ótimo nestas mochilas é que o valor é super simpático, é super em conta aos nossos painéis, e como veem só tem que adicionar pouco material, que é as alças, o fecho, o viés e o vivo, e fica pronto, não tem que adicionar forro nem estrutura, o que também é muito bom, porque na parte do corte não tem que cortar o forro nem a estrutura, não tem que estruturar, e na confecção também é muito mais prática e mais rápida de se fazer, por isso é uma mochila muito rápida de se fazer e como podem ver, super chamativa, super linda, com vários padrões, tanto para menina como para menino. Espero que gostem muito desta aula e venham para os materiais comigo. Vamos então agora para os materiais. A mochila então na rede treliça não é preciso pôr estrutura nem colocar forro, não é? Por causa do efeito da rede. No entanto, eu aconselho sempre a usarem o vivo para ajudar aqui então nesta peça a dar a estrutura e não só, a que a parte das redondadas ainda fiquem mais perfeitas. Então vamos precisar na rede treliça, no molde que vem no painel, duas vezes, ou seja, o espelho da frente. Olhem como é lindo este unicórnio, e a parte de trás, que eu acho também ficou assim fantástica, só para verem aqui a rede na parte de trás é branquinha e depois é impressa na parte exterior. Vamos precisar do fundo e do fole, uma vez no fundo, duas vezes no fole. Já sabem, o fecho sempre corto um bocadinho maior que o meu fole, que é para colocar os cursores. Eu estou a usar um fecho de malha 5, igualmente os cursores também são em malha 5, eu estou a colocar dois cursores, no entanto, quem quiser pode só colocar um, mas eu acho que fica interessante nestas mochilas colocar sempre dois cursores. Vamos precisar então de vivo, neste caso eu diria que é bastante obrigatório, porque realmente o vivo é o que nos vai dar aqui a grande estrutura à nossa peça, e no próprio painel vem uma tirinha que é para podermos depois fazer o acabamento ao vivo. Vem também o viés, não é? Que vamos precisar para fazer os acabamentos. Eu estou a usar o viés Bonion com o vinco ao meio, vocês usam o viés da vossa preferência. Vamos precisar de alças, aqui as alças eu vou já dar a medida, não é? Que vamos precisar duas alças dos ombros,
que tem cada uma 70 cm, eu estou a usar alças com a largura de 3 cm e para estas alças vamos precisar de 2 reguladores e 2 passadores, o mesmo de 3 cm. Vamos precisar das presilhas, vocês cortam 5, 6 cm cada um, está bem? Também vamos precisar de 2. Vamos precisar de uma alça de mão de 25 cm e vamos precisar, para fazer ali o acabamento às nossas alças, mais uma tira aproximadamente de 26 cm. Este é todo o material que vamos precisar para esta peça. Vamos então agora para o passo a passo. Vamos começar aqui pela parte das costas da nossa mochila e vou agora explicar aqui algumas marcações para podermos colocar as alças. Para isso, em primeiro lugar, eu vou dobrar ao meio a minha mochila, bem certinha desta forma assim, e vou achar o meio aqui, fazendo um pequeno pico com a tesoura deste lado e na parte de cima, tá bem? Porque vamos precisar para saber o centro. Depois eu peguei numa tesoura destas e daqui para aqui marquei 4 cm e fiz um risco a todo comprimento, ok? Marquei aqui 4 cm e fiz o risco a todo o comprimento. O ideal é usarem uma caneta que consigam depois eliminar com a água, com o calor, o que vocês prefiram, porque se depois a costura não ser um bocadinho torta para não ficar visível a tinta, tá bem? Então, daqui da pontinha de cima para aqui, não sei se conseguem ver bem, eu fiz um risco a todo comprimento de 4 cm e depois fiz mais 1 cm e fiz outro risco a todo o comprimento, tá bem? Este é o de 4, este é o de 5 e como podem ver está aqui uma marcaçãozinha também, que é na parte dos 5 cm eu achei aqui o meio, ou seja, eu peguei aqui na tesoura, vi onde é que está o meio dos dois picas e na parte dos 5 cm fiz aqui uma pequena marcação, ou seja, já tenho aqui o meu centro, que é onde eu vou colocar as minhas alças de mão, ou seja, aquela alça que é de 25 cm, que eu tinha dito alça de mão. Não se esqueçam, este tipo de alças prontas, queimem sempre com o isqueiro. Eu já queimei todas as minhas, que é para ficar mais selado e não se desfiar tão facilmente. E o que é que nós vamos fazer aqui? Na marcação dos 5, na linha dos 5, tá bem? Temos a do 4, eu quero a linha dos 5, que é onde vamos pôr as alças. Na parte onde está a marcação aqui do meio, eu vou pôr de um lado a alça, do outro lado a alça. Só para explicar melhor, estão a ver? Linha dos 4, linha dos 5. Eu quero a linha dos 5, a minha marcação do meio, estão a ver? Passo desta forma assim e vou fazer uma costura à beirinha, tá bem? Aqui encostado, fazemos uma costura à beirinha. Porque assim sabemos que a nossa alça está centrada e está direitinha. Prontos, já fiz a minha marcação aqui da alça, aliás já coloquei, e agora vamos colocar as outras duas, que é as de 70 cm, que é para fazermos a alça de ombro. Para isso também aqui nos 5 cm, ou seja, na linha dos 5 onde nós costuramos aqui, vamos encostar uma de cada lado, desta forma assim, estão a ver? E faço outra vez aqui uma costura à beirinha, só para prender. Fica então assim costurado. Agora vamos pegar na tira dos 26 cm, eu dei uma medida um bocadinho maior, que é para termos aqui margem. E agora, vocês perguntam para que era a linha dos 4, que ainda não usámos, é para pormos por cima desta faixa, ou seja, onde eu tenho aqui a linha dos 4, eu vou encaixar a minha alça, tá bem? Desta forma assim, e vou costurar, que assim sabemos que a alça vai ficar segura, não é? Vai ficar direitinha, e eu vou fazer uma costura aqui em cima à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim, e depois uma costura à beirinha em baixo, fazendo retrocesso no início e do fim, e depois vou só parar aqui esta parte da lateral, a alça, para ficar num molde, tá bem? E queimo a pontinha com o isqueiro também. É só isto e ficamos com o acabamento aqui em cima da nossa mochila. Vocês guiam sempre pelos 4 cm, está bem? Que assim é uma forma, as alças sempre para cima, como estavam, e assim sabem que vão costurar esta alça
de forma reta e direitinha. Pronto, já costurei os dois lados. O ideal, como vocês podem ver no meu, vê-se a linha branca. Vocês tiverem sempre a linha da cor da alça, fica mais perfeito porque fica mais discreto, e até porque agora para regularmos a alça ficará mais discreto também a linha ser da cor da alça. Se tiverem a linha fica mais bonito, né? Mais perfeito. E aproveitei, já cortei aqui o excesso e queimei aqui com a pontinha do isqueiro só para não se desfiar a alça. Agora vamos fazer a parte dos passadores aqui embaixo. Para isso eu vou pegar um passador e uma presilha de 6 cm, vou só encaixar assim ao meio, dobro e faço uma costura à beirinha. Podem fazer se quiser diretamente ali na mochila, mas eu acho que fica mais seguro assim, que não vai sair do lugar depois a presilha, não fica torcida, está bem? Depois de feito essa parte, vou só aqui cortar a pontinha da alça, que estava aqui a desfiar-se, por isso é que é importante selarmos bem. Aqui vou cortar também as linhas, ou seja, limpar o nosso trabalho. E agora vocês aqui, a parte do passador, vão fazer isso nos dois passadores, eu já adiantei aqui por isso fazem isso nos dois, e vocês podem pôr ou aqui diretamente na curva, na parte de baixo, ou se quiserem a seguir à curva, colocam aqui em baixo. Eu acho que tanto um lado como o outro fica super bem, é ao vosso gosto. Eu, por acaso, gosto de pôr sempre aqui na curva, no meio da curva, e vou fazer uma costura à beirinha nesta parte, e depois com a outra presilha que eu também já preparei, vou fazer também uma costura à beirinha. Feita a costura, vamos então regular as nossas alças. Para isso, eu vou pegar aqui numa alça, ver se ela não está torcida. Vamos pegar aqui num regulador, estes que têm o ferrinho ao meio, e vou encaixar desta forma assim, e depois passar por baixo, ou seja, na parte do ferrinho que fica ao meio. Ok? Assim, eu acho que dá para perceberem que eu tenho aqui o ferrinho ao meio e eu passo assim a minha alça, que é para podermos fazer a regulagem. Depois de cima para baixo passamos no passador, assim, e agora vamos regular a alça, ou seja, vou dar aqui um espaço, vou passar novamente aqui encostada à minha alça, vou dar a volta ao ferrinho, ou seja, o ferrinho continua no meio da alça, ok? Desta forma assim, estão a ver? O ferrinho ao meio, e agora vocês só chegam aqui, dão uma dobrazinha, mais ou menos 1 centímetro, coisa menos coisa, e vamos regular. Eu ponho assim bem encostadinha nesta alça que está encostada ao ferro. Estão a ver? Está aqui o ferrinho. Nesta alça que está encostada ao ferro, coloco a dobra. Agora puxo as outras alças, está bem? Ou seja, eu aqui só tenho a alça dobrada e a alça que vou costurar, não é? E vou fazer aqui uma costura à beirinha, fazendo bastante retrocesso, que é para segurar. Por isso é que eu digo que é bastante importante usarem a linha da cor da alça para ficar o mais discreto possível, está bem? Apesar que eu estou a fazer aqui branco, nunca fica tão bem. Ou seja, agora vocês cortam as linhas, queimam se quiserem, selam com o isqueiro queimando a pontinha da linha, e fica muito mais bonito se for então da cor da própria alça, tá bem? E fica então a nossa alça regulada, ou seja, agora vocês já conseguem regular a vossa alça com o tamanho que pretendam da alça. Agora vou fazer o mesmo processo, não vou estar a explicar novamente, vou fazer o mesmo processo para esta alça aqui. Agora, com as duas alças reguladas, vamos colocar o vivo à nossa peça. Vão trocar o calcador para um calcador de vivo, eu já fiz esse passo. E vamos pegar naquela tirinha que eu disse que é para fazermos o acabamento ao vivo. Ele tem mais ou menos uns 10 cm por 3 de largura, e vamos juntar direito com direito, está bem? Alinhamos aqui no nosso pico do meio,
desta forma assim e fazer uma costura à beirinha aqui só para prender esta tira. Costura feita à beirinha, agora vamos pegar no nosso vivo, a parte do canudinho fica para fora, a parte que é lisa é a parte que vai aqui encostada ao molde da nossa peça. Uma dica que eu uso sempre quando eu uso vivo é usar este tipo de agulhões, porque acho que facilita quando estamos a costurar, em vez de estarmos a segurar com o dedo, estamos sujeitos a costurar o dedo, não é? Eu ponho sempre assim um agulhão e assim se houver alguma coisa, ele bate no agulhão e não bate no nosso dedo, tá bem? Por isso eu agora aqui, mais ou menos assim, no centro, vou colocar o meu vivo, costurar aqui a toda a volta. Atenção, quando estão a costurar, levantem a alça, não é? Que é para não costurarem a alça. E depois quando terminarmos aqui, quando estiverem aqui próximos, quando colocam a vossa tesoura encostadinha aqui a este vivo onde já está cortado, cortam e acabam de costurar o vivo, está bem? Que assim fica o vivo já colocado na nossa mala. Agora, como eu disse, encostado aqui à tesoura ao nosso vivo, colocam o outro vivo e cortam. E agora é só acabar de costurar e fazerem retrocesso. E fica desta forma. Agora é só tombarem e fazerem aqui uma costura por cima só para fazermos aqui o nosso acabamento e depois cortam este excesso de rede e fazem o mesmo processo da colocação do vivo no espelho da frente. Então, já coloquei o vivo também aqui no espelho da frente, coloquei com o acabamento, vamos reservar aqui então os dois espelhos um bocadinho e vamos tratar agora da parte do fole. Vão trocar o calcador outra vez para um calcador normal. Vão pegar no vosso viés e vamos fazer aqui o acabamento às nossas tiras. Ou seja, eu vou pegar, dobrar ao meio, não é? Que este viés é só dobrar ao meio e fazer aqui uma costura à beirinha, ou seja, aqui a todo o comprimento. Vamos fazer então a costura fazendo retrocesso no início e no fim. Vou fazer isto tanto neste fole como neste. A única atenção é que eu quero que, por exemplo, os arco-íris fiquem no mesmo sentido, então eu vou colocar o viés deste lado e depois o outro viés vou colocá-lo deste lado para que o fecho fique aqui no meio, tá bem? E assim o arco-íris fica todo virado na mesma direção. Feita então a costura, já em dois lados do nosso fole, vamos pegar aqui no nosso fecho e vamos pôr por cima o nosso fole, ou seja, a cremalheira virada para cima. Tenham atenção, deixar sempre aqui uma margenzinha para depois encaixarmos os cursores e vamos por mais ou menos dos dentes para ali uns 2 mm, 2 mm e vamos agora costurar a beirinha deste lado, fazendo retrocesso no início e no fim a todo o comprimento. Consoante estão a costurar, vão endireitando assim o fecho para ele ficar todo no mesmo lugar, tá bem? Vou fazer isto deste lado do espelho e depois vou pegar no outro espelho e vamos fazer a mesma coisa, costurar aqui a 2 mm mais ou menos. Tenham só atenção também aqui as laterais baterem certinhas. É só isso e já ficamos com o fole preso ao nosso fecho. Colocado então o fecho com os dois lados do fole, fica assim na parte de trás. Agora, como eu disse, deixar margem aqui um bocadinho de fecho dos dois lados, porque vamos colocar dois cursores, por isso eu vou cortar aqui um do lado da nossa cremalheira, ou seja, eu abri um bocadinho o fecho e corto só um dos lados, só a zona da cremalheira, ou seja, a parte do tecido fica, e vamos encaixar o cursor onde está aqui a parte arredondada, sempre primeiro na parte onde não cortamos, não é? E depois quando estivermos próximos, encaixam também o outro lado e empurram. Neste caso, se usarem só um, fica assim ao meio. Como eu vou colocar dois, eu vou chegar aqui mais nesta ponta e vou encaixar aqui o outro cursor e vou colocá-los os dois ao meio.
Já estão então os dois cursores aqui ao meio. Agora vamos pegar no nosso fundo e vamos juntar direito do nosso exterior, não é? A parte impressa com direito do nosso fole. Alinham aqui na parte da lateral, desta forma assim, ok? E vamos fazer uma costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim, ou seja, o calcador pé de máquina é aqui à margem do nosso calcador. E depois cortam este excesso de fecho, incluindo as linhas que estão aqui a mais. Fica então assim desta parte. Se quiserem podem colocar o viés ou não, como eu já ensinei na necessaire Duda da Rita Liça, na necessaire eu não coloquei viés na parte interna porque ele não se desfia nada, ou seja, o acabamento eu acho que fica assim bem bonito desta forma assim, mas para vocês também verem as duas vertentes, tanto com viés como sem viés, eu optei por esta mochila colocar o viés mesmo só para vocês verem, mas que na minha opinião não há qualquer necessidade, que ele é como o cristal, ele não se desfia minimamente. Então eu, como a parte interna é toda branquinha, eu vou colocar o viés, o mesmo do Boneon lilás, só que em branco, e vou fazer aqui o acabamento. Só estou a fazer mesmo para vocês verem as duas versões. Na NCC vocês veem sem viés na parte interna e na mochila veem com viés. Então eu dobrei só ao meio, como eu trabalho aqui o meu viés, e faço aqui uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora eu vou virar a parte exterior e a parte onde eu tenho o viés, ou mesmo que não tenham colocado viés, fiquem com ele normal, puxam para o lado do fundo, estão a ver? E vou fazer aqui uma costura à beirinha, só para fazer aqui para não ficar aqui levantado o nosso fundo, é só para ele ficar aqui bem assente. Eu faço aqui uma costura à beirinha e fica assim desta forma. Como podem ver, ele fica logo assente toda o nosso fole, o nosso fundo. Cortam sempre as linhas e, como podem ver, depois na parte de dentro fica assim também bem discreto, tenha ele viés ou não. Agora vamos fazer o outro lado a mesma coisa, ou seja, vou juntar o meu fole direito com direito do meu fundo, vou fazer aqui a costura pé de máquina, corto o excesso de fecho e coloco o viés e já vos venho mostrar. Agora viramos para o lado direito e vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, vamos fazê-lo aqui, ou seja, eu vou tombar esta costura para o lado do fundo, desta forma assim, fazer a costura à beirinha, mas como podem ver eu empurrei o meu fole que já está fechado para este lado para não ser costurado, ou seja, desta forma assim eu vou fazer a costura à beirinha sem prender, sem costurar esta parte. E assim já fica o nosso fole e o nosso fundo preparado. Agora vamos juntar aqui costura com costura, só para acharmos o meio aqui do fundo e do fole, ou seja, eu vou fazer aqui um pique com a tesoura nos 4 cantos, para depois colocarmos então aqui o nosso fole à nossa mochila. Feito aqui os 4 piques, vamos então virar para o lado do forro, não é? A parte branquinha, e vamos encaixar aqui no nosso espelho. Eu peguei no espelho da frente, é indiferente. Vamos juntar pique com pique. Eu já tinha achado o meio daqui de cima e de baixo, tá bem? Então, parte de cima é a parte do nosso fole. Vamos então juntar o pique aqui do nosso fole, a parte do fecho, que é a parte de cima, com a parte da mochila, parte de cima com parte de cima. E vamos prender com uma molinha bem centrada, para ficar bem direitinho. E vamos colocar aqui uma mola. E agora na parte de baixo a mesma coisa, ou seja, junto pique com pique para ficar certinho e coloco uma mola. E agora vou distribuir as molas aqui a toda a volta da nossa peça.
Já coloquei as molinhas então a toda a volta da nossa peça e agora é só costurar. Atenção, como temos o vivo, trocar outra vez o calcador para o calcador de vivo, porque agora vamos trabalhar com os espelhos e agora é só costurar a toda a volta, fazendo retrocesso no início e no fim, fazer uma costura a toda a volta da nossa peça. Costurado então a toda a volta com a costura pé de máquina, não é? A margem de calcador. Agora vamos colocar o viés. Como eu disse, quem não quiser colocar não necessita. Como veem, isto é plástico, não se desfia nada. Acho que o acabamento também fica muito bem assim. Mas pronto, como eu disse que ia trazer a versão com viés interno, eu vou colocar então o viés, a mesma forma como fizemos nas laterais, é só dobrar ao meio e vou costurar a toda a volta o viés para fazer então o acabamento. Viés costurado toda a volta, já está finalizado, agora é só colocar o espelho de trás, que não dá para vocês conseguirem ver muito bem, vou levantar aqui um bocadinho. E fazer o mesmo processo com o espelho da frente, ou seja, vou juntar pique com pique, em cima e em baixo, pôr molas a toda a volta, costurar a toda a volta com uma costura pé de máquina, colocar o viés e depois por aqui vocês só abrem aqui a zona do cursor, ok? Eu não vou abrir agora tudo porque ainda não costurei, mas abrem aqui a zona do cursor e viram a peça por este lado para o lado direito, está bem? É só isso e fica a nossa mochila pronta e já vos venho mostrar ela prontinha. E assim ficou então a nossa mochila. Olhem como ela é super linda. Acho que é uma peça que também vocês podem vender o ano inteiro. A nosso modelo pré-escolar, que é ótima para as crianças passearem, seja para levar para a praia ou passear durante o ano inteiro. Eu acho que ela é lindíssima, super prática. Eu acho que ficou um tamanho perfeito. Claro que vamos ter vários padrões no nosso site, dá para alterar também os padrões ao vosso gosto. Espero que tenham gostado desta aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, que ajuda-nos muito aqui a crescer no canal, subscrever ao canal e ativar o sininho se quiserem ver todas as nossas aulas que vamos colocando aqui durante o ano na Ninoca. Eu espero muito que tenham gostado da aula e até uma próxima!